Opa aí, pessoal! Você já parou pra pensar que o universo de Apenas um Show é um dos mais estranhos já criados na animação moderna? À primeira vista, tudo parece simples. Dois amigos que trabalham num parque se metem em encrencas absurdas enquanto tentam escapar das tarefas do dia a dia. Mas se você parar e observar com mais calma, vai perceber que o mundo deles é completamente insano. E mais, ele faz sentido dentro da própria loucura. Hoje eu vou te mostrar as curiosidades mais bizarras sobre esse universo maluco que mistura videogame, divindades cósmicas, lutas interdimensionais e um parquinho. Porque nesse desenho, a linha entre o comum e o surreal simplesmente não existe. Vamos começar com o básico, o parque. Por que exatamente um parque público tem acesso a portais, tecnologias do futuro, fantasmas de videogame e até entidades que controlam o tempo e o espaço? Alguns fãs acreditam que o parque é, na verdade, um tipo de nexo interdimensional, um local onde as leis da física são mais flexíveis, por assim dizer. Isso explicaria como tarefas simples como limpar o quintal acabam desencadeando batalhas com monstros do inferno, guerras cósmicas e viagens no tempo. E pense comigo, cada funcionário do parque tem um passado bizarro. Pops é um alienígena cósmico, Skips é imortal, Benson já lutou em guerras dimensionais, até um macaco fantasma existe. Então a pergunta é, será que o parque é apenas um ponto turístico ou ele foi construído ali por um motivo muito mais cósmico? Você sabia que o Skips era humano? Sim, originalmente ele se chamava Walks e foi amaldiçoado a viver para sempre como um Yeti por quebrar uma regra sagrada ao reviver a sua amada. Essa história já daria um outro desenho inteiro, mas o que me intriga é, por que ele decidiu trabalhar num parque? Será que essa foi a única forma que ele encontrou para manter a sanidade após séculos vagando pelo mundo? E o mais filosófico aqui é que Skips representa o tempo. Ele carrega o peso das escolhas mal feitas, da culpa, da imortalidade e mesmo assim tenta ser útil, mesmo que seja apenas consertando o carrinho de golfe. A vida após a morte é um departamento público. Lembra daquele episódio em que o Mordecai e o Rigby literalmente morrem? Pois é, eles morrem e vão parar numa espécie de departamento pós-vida, onde um burocrata avalia se eles podem ou não voltar à Terra. Sim, como se fosse um cartório espiritual. O mais estranho é, aquilo é levado com total naturalidade. Não há choque, não há fim do mundo. Em Apenas um Show, a morte é só mais uma etapa da jornada, com fila, papelada e estagiários espirituais. Isso diz muito sobre o universo da série. Aqui, o fantástico não é surpresa, é rotina. E talvez isso seja uma crítica disfarçada à maneira como levamos a vida. Sempre correndo, sempre tratando coisas absurdas como normais. Pops é um deus e um bebê ao mesmo tempo. Se você assistiu até o final da série, já sabe. Pops é literalmente uma entidade cósmica do bem. Ele não é só um personagem excêntrico, ele é a personificação da bondade e da inocência no universo. Mas o mais bizarro é o contraste. Ele é um ser de poder inimaginável, com o comportamento de uma criança de 5 anos. E aí vem a filosofia. Talvez a pureza de Pops seja justamente o que o torna tão poderoso. Enquanto o irmão dele, Anti-Pops, representa o niilismo, o fim, o nada importa. Pops representa o oposto, a inocência, o afeto, o abraço final. O universo foi salvo não com uma arma ou uma explosão, mas com um abraço. Já parou pra pensar nisso? Em diversos episódios, o tempo simplesmente falha. Ele volta, ele congela, ele colapsa. Mas ninguém parece se surpreender com isso. Episódios como Tempoliciais, O Grito da Morte ou A Máquina do Tempo mostram que o tempo é uma ferramenta, não uma regra. Será que o universo de Apenas um Show não tem uma linha temporal fixa? Ou será que a consciência dos personagens já foi moldada por tantas viagens temporais que eles simplesmente aceitam o caos? É como se o próprio tempo fosse uma piada, uma ilusão, algo manipulável.
Essa teoria é meio maluca, mas ouve só. No início da série, tudo é um eterno não fazer nada. Mordecai e Rigby são adolescentes presos em corpos adultos, tentando fugir da realidade o tempo todo. Mas ao longo das temporadas, eles mudam, crescem, amadurecem. Só que, cada vez que tentam ser adultos, alguma coisa dá errado. Mordecai sofre com relacionamentos. Rigby é constantemente lembrado de que é menos inteligente. É como se o universo tentasse forçá-los a voltar à imaturidade. A teoria aqui é que apenas um show representa o medo de crescer. Lembra do episódio em que Mordecai e Rigby usam uma máquina para impressionar uma garota? Eles acessam um computador que consegue reproduzir sentimentos e criar experiências emocionais puras. Mas tudo dá errado. A garota literalmente explode. O mais bizarro, a máquina funciona. Ela só falha porque os sentimentos humanos são complexos demais para serem manipulados artificialmente. É um comentário muito profundo sobre as emoções e sobre como até a tecnologia mais avançada não consegue entender de verdade o coração humano. Já reparou que a lógica nesse universo não é uma constante, mas sim uma ferramenta narrativa? Personagens podem fazer coisas impossíveis sem explicação. A música literalmente salva o mundo. Um concurso de dança pode decidir o destino da realidade. E isso não é por preguiça dos roteiristas, é uma escolha criativa. O universo de apenas um show respeita uma lógica emocional, não racional. As coisas acontecem não porque fazem sentido, mas porque fazem sentir. E isso, no fundo, é muito mais real do que parece. No final das contas, o que torna apenas um show tão único não é só o humor nonsense, as batalhas surreais ou os personagens carismáticos. É o fato de que, mesmo em meio a tanta bizarrice, a gente se identifica. A gente se vê na preguiça do Rigby, no romantismo perdido do Mordecai, na responsabilidade cansada do Skips, na pureza do Pops. Porque o universo de apenas um show é como a vida, um caos estranho, mal explicado, mas cheio de significados escondidos para quem decide olhar com mais atenção. E aí, qual dessas curiosidades você achou mais bizarra? Será que tem mais teorias que a gente ainda não percebeu? Deixa aí nos comentários, porque eu sou o Pedro e esse foi mais um mergulho no universo animado da nossa infância. Até a próxima e lembre-se, não confie em gansos de gravata, eles sempre causam problema.